Mês de junho, fogueiras são acesas, balões sobem aos céus, e multidões celebram em festa algo chamado São João. Será que essas comemorações têm um sentido mais profundo do que apenas danças, comidas típicas e alegria? A verdade é que muitos celebram, mas poucos realmente sabem quem foi João. Poucos conhecem a história real por trás da figura misteriosa que inspirou essas festas tão tradicionais. Antes de arraiais e bandeirolas, antes mesmo de Jesus iniciar sua missão na terra, houve um nascimento milagroso, um chamado profético, e um homem que preparou o caminho para algo muito maior do que ele mesmo. Ele não nasceu de um acaso. Foi anunciado por um anjo, no santuário do templo. Filho de um sacerdote e de uma mulher considerada estéril. Seu nome? João Batista. E para compreender por que o céu se ilumina no mês de junho, primeiro, precisamos entender quem foi aquele que veio antes da luz. A profecia começou no silêncio. Zacarias, o sacerdote, entrou no templo para oferecer o incenso, mas saiu de lá mudo. O anjo Gabriel havia falado com ele, disse que sua esposa, Isabel, já em idade avançada e considerada estéril, daria à luz um filho. Um filho com uma missão. Zacarias duvidou, e por isso ficou em silêncio até o nascimento da criança. E no momento em que segurou o recém-nascido nos braços, ele disse seu nome, João. Sua voz voltou. E com ela, uma profecia tomou forma. João não seria um homem comum. Ainda no ventre, saltou de alegria ao sentir a presença de Maria, grávida de Jesus. Como se já reconhecesse o Cordeiro, mesmo antes de vê-lo. Quando cresceu, não buscou os palácios, nem a fama. Foi para o deserto. Ali, entre o calor escaldante e as pedras do silêncio, ele se tornou voz que clama no deserto. Vestia-se com pele de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Falava com autoridade, como se carregasse ecos do próprio céu. Chamava o povo ao arrependimento. Anunciava que algo grandioso estava próximo. Um reino que ninguém ainda compreendia. Multidões iam até ele, no Jordão para serem batizadas. Cada mergulho era um renascimento, uma purificação. Mas então, um homem diferente se aproximou. João estremeceu. Reconheceu, mesmo sem ter sido apresentado. E declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali, às margens do Jordão, o céu se abriu. O Espírito desceu como pomba. E a voz do alto confirmou: Este é o meu Filho amado. João havia cumprido parte de sua missão. Mas sua história ainda estava longe do fim. Por que ele foi preso? Qual verdade ousou dizer que enfureceu reis? E o que aconteceu com João depois do batismo de Jesus? A jornada desse profeta, que dividiu eras, que incendiou corações, ainda aguarda revelações surpreendentes. O destino de João Batista vai te surpreender. João Batista não era homem de silêncios convenientes. Sua missão não era agradar, mas confrontar. Não importava se diante dele estavam pecadores comuns ou reis corrompidos. E foi essa coragem que o levou a desafiar um dos homens mais poderosos de sua época, Herodes Antipas. O rei havia tomado para si Herodíades, esposa de seu próprio irmão, Filipe. Uma união marcada pelo escândalo, adultério e traição. Filipe fora afastado, exilado nas sombras da história. E Herodes, desafiando as leis e a moral, passou a viver com a mulher do irmão. João não se calou. Denunciou o pecado publicamente. Apontou o erro, mesmo sabendo que suas palavras lhe custariam a liberdade. Foi preso, trancado em uma fortaleza escura. Mas mesmo entre as paredes da prisão, sua voz ainda ecoava. Herodíades, a mulher por trás do trono, odiava João.
não apenas por suas palavras, mas pelo que ele representava. A verdade, a justiça, a luz que revelava as sombras. Então veio a noite do banquete. O palácio estava em festa. Música, vinho, risos. E a dança de Salomé, filha de Herodíades. A jovem encantou o rei. E ele prometeu: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E o pedido veio. Frio, calculado e mortal. Quero a cabeça de João Batista, num prato. Herodes ficou em choque, pois temia o profeta. Sabia que era justo e santo. Mas o orgulho diante dos convidados foi maior do que a verdade. E assim, um carrasco foi enviado à prisão. Nos momentos finais, João não gritou, não implorou. Aceitou o destino como parte de sua missão. Seus olhos não estavam na espada, mas na eternidade. Dizem que suas últimas palavras não foram de ódio, mas de paz. Uma certeza silenciosa de que sua vida havia sido entregue por algo maior. E naquele instante sombrio, o homem que preparou o caminho para Cristo foi elevado ao panteão dos mártires. Sua cabeça foi entregue como troféu ao ódio. Mas sua história se tornou semente de coragem e fé que jamais seria silenciada. João não viveu para si, mas para anunciar aquele que viria. E mesmo após sua morte, seu legado ainda ecoa no deserto dos tempos. É por isso que, no mês de junho, quando a fogueira ilumina a noite, quando os sinos tocam e os céus se enchem de balões, celebra-se a festa de São João, que não teve medo da verdade. Porém há uma polêmica nessas comemorações. Pois se João Batista foi decapitado, em um dia de festa, com banquetes e fogueira, e colocaram sua cabeça em uma bandeja para ser exibida, não seria motivo de comemoração. Fomos atrás para revelar para vocês a verdade sobre essa história. Com estudo bíblico, pesquisas de historiadores, trouxemos a verdade. Poucos sabem, mas São João é um dos raros santos cujo nascimento é celebrado, e não a morte. O motivo? Sua importância única na história da salvação. O Evangelho de Lucas revela que, quando o anjo Gabriel anunciou à jovem Maria que ela seria a mãe do Salvador, também lhe contou um outro segredo do céu. Tua prima Isabel já está no 6º mês de gestação. Meses depois, nascia João. Por isso, celebra-se seu nascimento em 24 de junho, exatamente meio ano antes do Natal. E foi nesse dia, segundo uma tradição cristã popular e tocante, que Isabel, emocionada com o nascimento do filho tão esperado, acendeu uma fogueira no alto de um monte. Era o sinal, o aviso para Maria, que estava longe, de que a promessa havia se cumprido. João havia nascido. Essa imagem poderosa atravessou os séculos e se transformou na tradição que conhecemos hoje. Na véspera de São João, acendemos fogueiras, não apenas para festejar, mas para lembrar. Lembrar daquele que veio antes da luz. Lembrar da alegria do nascimento de um profeta. Com o tempo as celebrações se expandiram. E as festas juninas se tornaram uma mistura rica de fé, cultura popular e gratidão. Em meio às danças, às bandeirolas e ao cheiro do milho cozido, celebramos também a colheita, a fartura simples da terra. E agradecemos a Deus por cada fruto que nasce do chão. A fogueira, símbolo de Isabel, também representa a purificação. As quadrilhas, danças inspiradas nos antigos bailes franceses, foram adaptadas ao jeito brasileiro, alegre, criativo e comunitário. As comidas típicas, feitas com milho, como pamonha, canjica e bolo, nos conectam à terra e às nossas raízes.
E os trajes caipiras são mais do que fantasia, são homenagem à vida humilde do povo do campo, que vive da fé, do suor e da esperança. Assim, quando junho chega, e as ruas se enchem de cores, músicas e aromas, estamos, na verdade, celebrando o nascimento de João Batista, o homem que apontou o caminho, o profeta que preparou corações, o anunciador daquele que viria para transformar o mundo. Por trás de cada fogueira há uma história acesa, uma chama que não se apaga. E agora que você conhece a origem, quando olhar para o céu estrelado de São João, talvez enxergue muito mais do que balões. Talvez veja um sinal, o sinal de que o milagre havia nascido. Boas festas, e lembre-se, beber não é pecado, mas embriagar sim. Beba com moderação, preserve as boas amizades e a paz. E que a chama da fé nunca se apague dentro de você.